Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Que bom que você chegou aqui. De novo, estamos para estudar a lição bíblica dominical. Deus tem falado muito aos nossos corações. Obrigado você que já se inscreveu no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, por gentileza, nos dê essa honra, se inscreva agora. Aqui abaixo do vídeo nós temos um botão escrito inscrever-se. Clica nele, tá bom? Depois vai subir uma barrinha com os desenhos de sinos e você vai procurar aquele que tem escrito todas, que são as notificações, todas as notificações. Você vai clicar ali e depois, se essa aula tem te ajudado, né? Tem sido bênção para a sua vida, clica no gostei, no like, viu? Para que o YouTube possa distribuir para as pessoas que precisam alcançar o conhecimento da palavra. E comente lá embaixo, nem que seja um amém, glória a Deus, Deus abençoe pastor, obrigado pastor pela aula, alguma observação, complemento, tá bom? Será muito bem-vindo em nome de Jesus. E hoje a nossa lição está assim poderosa, você não pode perder. Nós vamos estudar sobre a mentira. Meu Deus! E a nossa lição de hoje é a lição de número 11. Lição de número 11 será ministrada também nesse domingo, dia 11 de junho de 2023. Olha aí, segundo domingo de junho, não é? Dia do pastor nas Assembleias de Deus no Brasil. Nossa lição de número 11, ela tem por título muito forte, muito sugestivo e importante para o nosso período que estamos vivendo. Olha aí, ó. A lição de número 11 tem por título Os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos, está em plural, quer dizer que são mais de um, não é? Da mentira na família. Meu Deus. E vamos ao nosso texto áureo e verdade prática. O texto áureo nos diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus defeitos ou seus feitos. Colossenses 3:9. Nossa verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Patrick Roberto, pastor titular aqui na Assembleia de Deus em Praia de Itaparica, Vila Velha, estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e não esqueça de curtir, comentar e também clicar em todas as notificações para os próximos vídeos você ser notificado. Que Deus abençoe, uma boa aula em nome de Jesus. Nossa leitura bíblica em classe. Olha aí, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses a parte do preço da herdade, guardando-a não ficando para ti? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias,
ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós os concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Sabe aquela coisa quando o telefone toca trrr, e alguém grita: se for pra mim, diz que eu não tô aí não, hein? Meu irmão, você não tem noção do prejuízo que manifesta nenhuma família em que a mentira tem cadeira cativa, em que a mentira tem lugar. Na lição de hoje, nós vamos tratar exatamente sobre isso. Uma família que deu lugar à mentira, deixou de dar lugar para a verdade, para dar lugar à mentira, e o prejuízo foi muito grande mesmo. Vamos aprender nessa lição que o compromisso com a verdade vale muito mais a pena do que o saboroso prato da mentira momentânea e destruidora. Vem comigo, pega aí seu papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Como vimos na leitura introdutória desta lição, o nosso texto base é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Ali nós encontramos a família de Ananias e Safira. E nós encontramos características deste casal, desses irmãos, que não eram características de crentes convertidos. E aí a gente para e observa como que uma família cristã dá abertura para uma mentira ou para a mentira. A mentira, ela não deve ter lugar numa casa, numa família, no ministério, na vida do crente. Aí a gente já começa a analisar a conversão desta família, dessa pessoa que a mentira está tendo lugar. Será que realmente esta pessoa é convertida ou ela é convencida? Por isso eu lhe chamo para o nosso primeiro tópico. Veja aí, o primeiro tópico desta lição é uma conversão duvidosa. Subtópico 1, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida. Na história de Ananias e Safira, nós percebemos uma falta de novidade de vida, Parece que o velho homem ainda estava imperando na vida deles. Aquela coisa da ambição, pelas coisas materiais, o interesse, de burlar alguns princípios bíblicos, aquela falsa, aquela falsa sensação de que vamos conseguir, vamos negociar com Deus e vai dar tudo certo, vamos dar um jeitinho e o nosso jeitinho vai resolver do jeito que nós queremos, somos espertos, somos inteligentes, aquelas coisas do velho homem, da natureza pecaminosa, que vem no pacote e quando chega diante de Deus é queimado pelo fogo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E onde ele está, a mentira não impera. E nós percebemos no decorrer da história de Ananias e Safira que tinha algumas coisinhas ali que não confirmavam a conversão deles, mas sim a conversão, o convencimento. Eles estavam convencidos de que
né, que seriam parte da igreja, que deveriam fazer parte da igreja, que deveriam seguir a Jesus, o seu evangelho pregado pelos apóstolos, mas não foram convertidos, não mudaram de vida. Pois o texto bíblico é claro, não é? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E uma das coisas que muito chama a atenção na igreja primitiva era a sua comunhão, que é o nosso subtópico 2 aí, você já viu? Olha aí, ó, subtópico 2 do 1, diz aí, ó, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja era, entre outras coisas, a comunhão. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Então nos chama muita atenção isso, porque eles tinham essa dificuldade, né? Eles pensavam muito em si. Então esse egocentrismo, essa coisa de eu num primeiro lugar, é muito característico da velha natureza, colocando em xeque a conversão deles, né, de Ananias e Safira, porque o crente convertido, ele é unidade na igreja, ele está junto, ele está intimamente ligado. Deu para entender? Então a gente percebe que Ananias e Safira, por trabalharem muito pelo seu propósito pessoal, a gente percebe que a velha natureza estava por ali, né? E o subtópico 3 também revela algo interessante. Veja aí comigo, ó. Subtópico 3 fala sobre a inveja, né? Olha aí, ó, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Como assim, pastor? Vamos dar uma lidinha aqui? Olha só. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, um dos irmãos da igreja, né, que também tinha uma condição boa, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Isso está em Atos 5, né? Nós lemos aí na leitura introdutória. Atos 5, versículos 1 e 2. O plano era o seguinte, olha aí, ó, vender a propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor, né? Aí que está o grande detalhe. Reter uma parte desse valor. Pensa, irmãos, para lucrarem. Aí é a hora que a gente observa esse grande detalhe, que eles estão trabalhando para um bem comum, a igreja. Só que eles entraram e disseram, não, a gente, Barnabé, vai lá, faz a sua oferta, tal, que ele chama a atenção do povo, todo mundo, oh, que benção, Barnabé abençoando e tal. Aí chega Ananias e Safira e diz, poxa, isso aí é bom, isso dá notoriedade, aí vem o egocentrismo, aquela coisa de eu no centro e tal, quero aparecer, quero ser visto, e começa, né? E dentro desse sentimento vem a inveja. Porque, poxa, poderia eu estar ali, poderia eu, né? Todo mundo está elogiando a mim e tal, e peraí, deixa eu mexer aqui, mexer ali. E aí eles pegam, vendem a propriedade com um valor mais alto, pegam um valor mediano ali, entregam nas mãos dos apóstolos como se fosse todo o dinheiro, sendo que o Espírito Santo estava vendo tudo com a maior hipocrisia, irmãos. A maior hipocrisia, eles chegam e oferecem ali, diante do Senhor, diante dos apóstolos, homens de Deus, parte daquele valor, que não era o valor total, mas eles estavam ali como se o fossem, né? Mentindo, como se fosse o valor total. Isso aí é muito terrível. E olha só, nesse período de mentira vem o nosso subtópico 4, que está aí, ó, né? Subtópico 4, nós encontramos exatamente esse assunto. Olha aí, ó. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Meu Deus. Olha que forte isso. Cheio do Espírito, né? Incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, ó, abre aspas, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste a parte do preço herdado. Meu Deus, vocês entendem? Aí eu encontro aquele texto que Paulo escreve aos Efésios, não é? Quando ele diz assim, não deis lugar ao diabo, salvo engano 4:27.
Não deis lugar ao diabo. E ali ele está dizendo para crente, não é para ímpio. Porque numa ocasião como essa, Ananias e Safira estavam no meio da igreja, faziam parte da igreja, eram membros da igreja primitiva. Pastor Pedro chega cheio do Espírito Santo e fecha eles no meio do caminho e diz: não, peraí. Primeiro com Ananias, né? Ele diz: opa, Ananias, por que deixou Satanás encher o seu coração? Quem sabe Ananias: não, mas como assim, pastor Pedro? Peraí, não, rapaz, aqui, ó, o Espírito Santo já revelou. Você vendeu e papapá. Mentistes, não mentistes aos homens, mas a Deus. Isso é muito forte. Porque tem muita gente ainda hoje que pensa que mentindo ao pastor, mentindo para o líder, mentindo para a irmã, para o irmão, não está mentindo a Deus. Meu irmão, cuidado. Cuidado, porque você pode estar entrando numa fria sem perceber. Porque Ananias achou que negociando com Deus, se colocando no lugar de Deus, não é? Se o propósito da igreja era unidade, por que ele quis exclusividade? E mentiu para os homens de Deus, diante da igreja, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o resultado foi a sua morte, foi fulminado, queimou, morreu ali, diante dos apóstolos, e os moços pegaram seu corpo e o enterraram. Meu Deus! E logo após a sua esposa também. Isso que me chama a atenção. E aí eu vejo algo na sinopse do ponto do capítulo 1, né? Eu vejo a sinopse, olha só, que forte, que interessante. A igreja primitiva, olha aí, ó, vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulava nessa, meu Deus, comunhão com a mentira. Deus não aceita mentira. Deus abomina esse tipo de comportamento porque ele traz desunião. Então aqui a gente percebe nessa análise bem simples e objetiva que tudo indicou e deixou claro que Ananias e Safira não eram convertidos, eram convencidos. E é aí que está o perigo de muitos crentes da igreja. Você é convertido ou convencido? Leva, meu professor, isso aí para sua sala. Leva para os alunos. Pergunte a eles: você é convertido ou convencido? E quais as características do convertido? Quais as características do convencido? Para que você possa identificar se você é um convertido ou um convencido. Meu Deus! No nosso tópico 2, nós temos o título: O problema da mentira dentro da família. Meu irmão, aí começa a engrossar o caldo, hein? O problema da mentira, quando entra para a família, é complicado. Por quê? Primeiro, porque a mentira ela tem uma origem que não tem nada a ver com a família. Ela não tem uma origem que beneficia a família. Pelo contrário, tem uma origem bíblica, não é? Claro, bíblica de destruição da família. Porque em Gênesis capítulo de número 3, se você puder anote isso, passe para os seus alunos, ali, não é? Tinha tudo para ser uma harmonia. Família, né? Que é a triunidade. Deus, né? O esposo e a esposa. 3 ali, que era Adão e Eva. Adão e Eva e Deus faziam, né? Constituíam uma família maravilhosa no Jardim do Éden. Quando, de repente, vem a serpente e traz uma mentira. E aí, através daquela mentira, Adão e Eva são excluídos daquele ambiente familiar chamado Éden, para nunca mais voltar. E pagar um preço altíssimo, porque do suor do rosto comeriam e com dores Eva teria filhos. Meu irmão, a mentira quando entra dentro de nossas casas e no seio das nossas famílias, que é o nosso Éden, é muito catastrófico, muito perigoso. Tome cuidado, porque a mentira ela não deve estar em nosso meio, porque a família da mentira não tem a ver com a nossa família espiritual. O nosso pai é Deus e o Pai da verdade, porque Deus Pai
Não é assim que Jesus nos apresentou. Ó, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando Jesus falava sobre ele, falava também sobre o seu Pai. Então, o eterno Criador, Deus Pai, né? Jesus é o Filho, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Então ele está dizendo ao Pai, Deus Pai é Pai de Jesus, é Pai da verdade, porque Jesus é a verdade. Então o Pai da verdade, ele não é o mesmo Pai da mentira, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E todo aquele que pratica se torna parente dele, meu irmão. É um convívio familiar de maldição, de praga, de tanta miséria, que meu conselho para você é retira a mentira do seu jeito, do seu ambiente familiar, viu? E o que a mentira se alimenta? Existem 3 fontes de alimentação da mentira. A primeira é a moral. Toda pessoa que tem a moral deformada, falta de caráter, não é? E outras coisas mais, um mau caráter, uma pessoa que tem uma deformidade de caráter, uma vida imoral, ela alimenta a mentira. A mentira na vida de alguém que não tem uma moral ilibada no padrão bíblico sempre vai ter lugar e vai ser alimentado. Segunda fonte de alimentação da mentira é a fonte espiritual, é aquela pessoa que não tem comunhão com Deus, aquela pessoa que está na igreja, mas a igreja não está nele, que não tem unidade, não está conectado à fonte, não tem uma vida de oração saudável, não tem uma vida de leitura bíblica saudável, sabe? Aquela comunhão com Deus, com a igreja, aquele trajeto bíblico-cêntrico, cristocêntrico, não tem uma vida espiritual saudável. A mentira, ela se alimenta dessa frieza, dessa carnalidade. E aí, meu irmão, acontece como Ananias e Safira, o prejuízo é logo ali. E a terceira fonte de alimento da mentira também é patológica, porque existem pessoas que se tornaram tão assim prazerosos na arte de mentir que virou uma doença. É um doente, virou uma doença, virou patologia. É a chamada mitomania. Não é aquela pessoa que tem uma compulsividade para mentir. Mente, irmãos, para ele a mentira é mais verdade do que a própria verdade. Ou seja, não existe verdade para as pessoas. Em 10 palavras que a pessoa fala, 9 tem a ver com mentira e alguns até 11, porque até a que ele está pensando, nem falou, é mentira também. Que Deus nos guarde e nos livre de todo este mal e que a mentira não se alimente em nossa vida, porque o que nós vamos alimentar é com a palavra de Deus, com a presença do Espírito e a verdade, ou o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é Jesus em nós, através do Espírito Santo, pois ele é a verdade. Por isso João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra característica, João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus entrou na sua vida, verdadeiramente você está livre da mentira. Não tem lugar para mentira. Por isso que Ananias e Safira não tiveram conversão, eles tiveram uma convenção, foram convencidos, não foram convertidos, porque todo crente convertido, verdadeiramente, ele é livre. Na sinopse do tópico 2 nos diz o seguinte: o uso da mentira revela a escravidão da carne. Isso é o que eu disse. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, ou seja, se você se converter a ele, verdadeiramente sereis livres. Então você não vai ser mais escravo da carne, você estará livre desse jugo carnal, não é? Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. Pois nós já sabemos, o salário do pecado é a morte. Não tem abertura à mentira na vida de quem é convertido em Cristo, transformado, liberto e livre pelo sangue de Jesus. No nosso tópico 3 tem por título Protegendo a Família da Mentira e da Hipocrisia. Aí entra um detalhe muito interessante. Porque a mentira nós já sabemos, é tudo que é falso, não é? Que é enganoso, que que falta a verdade. E a hipocrisia da mesma sorte.
é aquilo que representa aquilo que na verdade não é. Escute bem, a hipocrisia no grego, né, tem uma origem também grega, que tem a ver com Hipócrates, então tem a ver com algo sobre artes cênicas. Você lembra dos teatros gregos, aquela coisa? Eles não falavam, então eram mais gestos, cenas, e quando falavam, usavam máscaras. É por isso que existe aquela máscara que tem um lado sorrindo e o outro chorando, né? E porque expressava dois sentidos. Você não via o rosto do ator, você via aquela máscara. E a máscara escondia o que, na verdade, ele estava sentindo. Então ficava aquela interrogação, aquela dúvida. Vem cá, ele está rindo ou está chorando? O ato, então, quando ele encenava triste, você via lá, imaginava a cena triste. Quando era uma cena, um enredo alegre, uma história alegre, tinha o lado sorrindo, você imaginava sorrindo. Mas nunca, de fato, você conseguia identificar o que o ator realmente estava sentindo. Este é o relato claro, prático e evidente da hipocrisia. O hipócrita é isso, ele é um artista. Ele apresenta uma imagem que você nunca sabe, na verdade, o que realmente é. Isto é um perigo, porque quando você leva esse sentimento enganoso, essa vida enganosa, essa vida cheia de interrogações, de mistérios, para a sua casa, meu irmão, isso traz um prejuízo que você não tem noção. Os nossos filhos, principalmente, aprendem mais. Já falei isso nas aulas anteriores. Você que não assistiu ainda, assista às aulas anteriores, por favor. Você vai aprender muito. Nossos filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Aprenda isso. Anote isso aí, professor. Passe para a turma aí. Os nossos filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Muitas vezes nós falamos, mas somos como os artistas, né? Os atores gregos. Aquele grande teatro, cena, mas ninguém sabe o que está no coração. Ei, a nossa casa tem que ser um lugar de verdade, porque o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro, é um Deus que o seu compromisso está com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o caminho para chegar até o Pai, o céu, é pela verdade, meu irmão. E olha só o que diz a nossa revista, muito forte, ó, cuidado, né? Subtópico 1 aí do 3, ó, cuidado contra os defeitos morais no lar, né? Quando se permite, olha isso aqui é muito forte, ó, quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família é fadada ao fracasso, semelhante ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento. Olha só, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Lembra dele? Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar, olha aí, como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo, e a ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Isso está em Josué, capítulo 7, versículo 1. Por isso, ao subtópico 2 aí, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Tá vendo aí? Isso é uma verdade grande. Vem comigo, olha aí, ó. E aí a gente vai vendo mais aqui, ó. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado, dando lugar ao diabo. E olha aí, aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele, contra a hipocrisia,
como está em Mateus 7, 3, 5. Sim, a consciência direta da mentira é a hipocrisia, não é? Viver falsamente, deixar sempre uma incógnita e nunca revelar o que está no seu coração, viver de aparência, enganando os outros para benefício próprio ou benefício de outros. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família, como eu falei, a do Éden. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. E, infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26, 41. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. É assim, meu irmão. Essa é a receita. Quer vencer o diabo? Quer vencer a mentira? Se submeta à vontade de Deus, submeta a sua palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, como eu venço a mentira, a hipocrisia, essa coisa que me impulsiona a ter certas atitudes, essa carne que, não é? Tem muita gente, meu irmão, que é inclinada à mentira, que tem essa inclinação de conversações, de conversa fiada, meu irmão, o Salmo 1 diz para a gente não se assentar, nem comer, nem estar na roda de escarnecedores e nem de pecadores. Esse tipo de gente que tem prazer na mentira, no pecado. E a mentira, a hipocrisia, ela sempre trabalha para benefício próprio ou de outrens. Deu para entender? Às vezes a pessoa mente para poder beneficiar um outro em proteção e outros mais, ou mente a seu próprio benefício. Só que é errado, a mentira não faz parte do conteúdo do cristão. Então, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Resista tudo que o diabo tem conexão, tudo que é ligado à fonte do diabo, resista, porque logo fugirá, logo você vencerá. Quando o texto diz, e ele fugirá de vós, ele está dizendo, você vencerá. Aleluia! Que resistamos a esta inclinação, a toda essa influência do mundo que nós vivemos hoje, que vale mais uma mentira bendita do que uma verdade maldita. Mentira, a verdade liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E na sinopse do nosso tópico 3, diz: é preciso estabelecer uma camada de proteção da família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Esta camada é a palavra de Deus, é a oração, é o relacionamento com Deus, meu irmão. Com certeza, toda a investida do diabo com a mentira e com a hipocrisia perderam forças. Quando você trabalha esses 3 pilares, seu pilar moral, quando você trabalha o seu pilar espiritual e quando você também trabalha as patologias, se é que existem, da família, automaticamente você consegue, viu? Você consegue minar, secar a fonte de alimentação da mentira. A mentira, ela só pega força quando existe imoralidade, quando existe deformação no caráter. Se você trabalha a moral cristã, entra no padrão bíblico de Deus, está ali sempre, né, dando forma ao seu caráter num formato cristocêntrico, a mentira não vai ter espaço. Quando você trabalha o seu espiritual, está conectado à fonte, ao Espírito de Deus, pois a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você está nessa conexão, nessa coinonia, meu irmão, nessa comunhão com o Pai, com a igreja, com o corpo, a mentira não tem força, ela morre de fome. E quando você identifica patologias na família, alguma inclinação, alguma deficiência, e trata essa patologia, busca recurso científico, não é? Médico e orientação pastoral também, aí logo a mentira perde essa fonte e morre de fome. Que seja assim nas nossas vidas, que nós não venhamos a dar espaço para a mentira, mas sim ela possa morrer de fome, inexistir em nosso meio, porque a verdade sempre
prevalecerá. E vamos para a conclusão, vamos lá. Na nossa conclusão, olha aí o que diz o autor. Nossa conclusão, nosso querido pastor diz o seguinte, nosso comentarista, como aconteceu com Ananias, está vendo aí? Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea. Membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa desta prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre o melhor e sempre será o melhor. Pois a verdade é Cristo. Oh, glória, aleluia. Posso orar por você, posso orar pela sua casa, posso orar pela sua família. Somos filhos de um Deus que é Pai da verdade. O Pai da mentira não tem nada a ver contigo, comigo, conosco, não. Vamos viver na verdade. Vamos viver da verdade, porque a verdade nos liberta. E mais, Jesus disse, eu sou a verdade. Oh, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem que passar pela verdade. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre da hipocrisia e da mentira. E que possamos andar nos caminhos justos e retos da verdade. Vamos orar. Pai, eu quero abençoar este irmão, esta irmã que ora comigo agora. Quero abençoar a sua casa, a sua família e quero ministrar, ó Deus, uma bênção tal que proteja esta casa e esta família da hipocrisia, da mentira, de toda influência maligna, pois nós sabemos que o diabo está aí para roubar, matar e destruir os lares e as famílias, principalmente através da hipocrisia e da mentira. Que não sejamos atores, Pai, mas sejamos filhos de Deus, sejamos portadores da verdade e que todos que nos conheçam ou se relacionem conosco possam ver que em nós há verdade, que a nossa moral está pautada na Tua Palavra, que a nossa vida espiritual está pautada na Tua Palavra e que até, ó Deus, as patologias ou alguma herança familiar ou alguma consequência, Senhor, no nosso comportamento também está sendo tratado pela Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a trilharmos o caminho da verdade, pois Tua Palavra é clara, dizendo que ao conhecermos a verdade, que é Cristo, nós seríamos libertos, não convencidos, mas convertidos. Que não venhamos, ó Deus, a cometer erros gravíssimos como Ananias e Safiras, que estavam convencidos da verdade, mas que nós estejamos convertidos à verdade. Paguemos o preço que for necessário, mas que honremos sempre ao Senhor e a todos os seus ungidos que colocados foram aqui na terra representando a Tua manifestação no meio de nós. Em nome de Jesus, te pedimos e pela fé te agradecemos e dizemos amém, amém e amém. Que Deus muito te abençoe. Até a lição de número 12, com a bênção do Senhor. Fiquemos na paz.